E aí, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história simplesmente fascinante, a nossa própria história. Vamos falar sobre como a coisa mais complexa que a gente conhece, o cérebro humano, é construído. Sabe como? Começando do zero, de uma única célula. Parece ficção científica, mas é a pura realidade. Para pensar um pouquinho. Você já se deu conta de que o seu cérebro, essa máquina incrível que guarda todos os seus pensamentos, suas memórias, seus sonhos, tudo isso veio de uma única célula? É uma transformação absurda, né? Como é que isso acontece? Bom, é exatamente essa jornada que a gente vai fazer agora. Então, para a gente entender como essa obra de arquitetura acontece, a gente precisa voltar lá para o começo de tudo. É ali que a receita básica da vida é escrita. Olha, o começo de tudo é de uma velocidade alucinante. A gente começa com a fecundação, claro. Nas primeiras 2 semanas, as células estão se multiplicando sem parar. Mas é na 3ª semana que a mágica de verdade acontece, num processo chamado gastrulação. É tipo o momento em que o projeto do nosso corpo é desenhado. E logo depois vem a neurulação, que é basicamente a construção do nosso sistema nervoso. Durante essa tal de gastrulação, o embrião se organiza em 3 camadas, como se fossem 3 times, cada um com uma missão diferente. O endoderma, por exemplo, vai formar os órgãos internos. O mesoderma fica responsável pelos músculos e ossos. Mas o nosso protagonista, a estrela do show de hoje, é o ectoderma. É dessa camada aí que vai nascer todo o nosso sistema nervoso. E é aqui que a coisa fica séria. A gente vai ver a origem do cérebro. E esquece a ideia de construir com bloquinhos um em cima do outro. O negócio parece muito mais com um origami. É isso mesmo, uma dobradura, a mais importante e delicada de toda a sua vida, que vai criar essa estrutura fantástica. Tá, mas quem é que dá ordem para essa dobradura toda começar? Pensa num diretor de obra. Esse é o papel de uma estrutura chamada notocorda. Ela vem lá no mesoderma, aquela outra camada, e manda um sinal químico para o ectoderma. É como se ela dissesse: ok, pessoal, chegou a hora, podem começar a construir o cérebro. E quando essa ordem chega, a coisa acontece muito rápido. Primeiro, essa parte do ectoderma se achata, formando o que a gente chama de placa neural. Aí, essa placa começa a afundar no meio, como se estivesse se dobrando. As bordas vão subindo, até se encontrarem lá em cima e, pronto, elas se fecham, formando um tubo. Esse é o tubo neural. A estrutura mais básica que vai dar origem a tudo: cérebro e medula espinhal. E o que é mais maluco nisso tudo é a precisão. Esse fechamento do tubo não é algo que pode acontecer a qualquer hora. Não mesmo. Existe uma janela de tempo minúscula, super apertada, onde tudo tem que dar certo. É um momento absolutamente crítico. Imagina um zíper. O fechamento do tubo é exatamente assim, começando do meio e indo para as pontas. A ponta de cima, que vai virar o nosso cérebro, tem um prazo. Ela tem que fechar até o dia 25 da gestação. Já a ponta de baixo, da futura médula, tem que fechar até o dia 27. São só 2 dias de diferença. Um intervalo de 48 horas que literalmente define a arquitetura de toda a nossa vida. É impressionante. E é aqui que a gente junta todas as peças e chega numa conclusão que, olha, é de cair o queixo. Todo esse processo super delicado, super rápido, ele acontece todo ali, entre a 3ª e a 4ª semana depois da fecundação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a fundação do nosso cérebro, o projeto inicial de tudo que a gente é construído antes mesmo que a maioria das mães sequer imagine que está grávida. Pensa no peso disso. Agora, com um processo tão preciso e com um prazo tão apertado, a gente sabe que, às vezes, as coisas podem dar errado. E uma pequena falha nesse fechamento pode ter consequências gigantescas. Vamos dar uma olhada no que acontece quando esse plano perfeito não sai como esperado. Dependendo de onde o zíper falha, o resultado é diferente. Por exemplo, se a falha é lá em cima, na parte que viraria o cérebro, temos a anencefalia, que é a ausência de grande parte do cérebro. Se o problema é mais para baixo na coluna, temos a espinha bífida. E se a falha é em outro ponto, podemos ter uma encefalocele. Cada uma dessas condições é o reflexo direto daquele momento crítico que não deu certo. Para a gente entender o impacto disso na vida real, olha só esse caso. Uma menina de 12 anos. Ela vai ao médico reclamando de dor na lombar, diz que tem dificuldade para correr e que cai de vez em quando. São sintomas que poderiam ser muita coisa, né? Mas a causa real?
Essa estava escondida desde os primeiros dias da vida dela. E o diagnóstico dela foi de medula ancorada. O que é isso? De forma bem simples, a medula espinhal dela ficou grudada na parte de baixo da coluna, o que não deveria acontecer. Isso estica a medula e causa todos aqueles sintomas. E aqui está o ponto-chave. A medula ancorada é uma complicação comum de um tipo mais leve de espinha bífida. Ou seja, é um eco 12 anos depois daquela pequena falha no fechamento do tubo neural. Ok, a gente viu a complexidade, viu os riscos. Fica a pergunta, dá para fazer alguma coisa para prevenir isso, já que acontece tão cedo? A boa notícia é que sim, dá. E o mais incrível é que a chave para proteger um sistema tão complexo é, na verdade, bem simples. A gente já conhece alguns fatores de risco. Um pré-natal que não é feito da forma correta, o uso de alguns remédios específicos, tudo isso pode aumentar a chance de problemas. Mas o fator número 1, disparado mais importante, é a falta de uma vitamina, o ácido fólico. Ele é essencial para esse processo de fechar estruturas no corpo. E é por isso que essa é uma das grandes vitórias da medicina preventiva. A suplementação com ácido fólico, principalmente antes de engravidar e bem no comecinho da gestação, diminui e muito o risco de tudo isso acontecer. É uma atitude muito simples, mas que protege a arquitetura da vida no seu momento mais delicado. E a gente termina com essa reflexão. Se um passo tão fundamental para a nossa existência, a base de quem a gente é, acontece num piscar de olhos em apenas 48 horas, e numa fase em que a gente nem sabe que existe, fica a pergunta: o que mais a gente ainda não sabe sobre os segredos do início da vida? Fica aí para a gente pensar.